Olá, antes da gente começar a nossa análise de hoje, só um aviso bem rápido. Essa discussão é narrada por uma inteligência artificial, então podem acontecer algumas pequenas variações, sabe, na pronúncia, talvez em algumas palavras. Mas é importante dizer que todo o conteúdo é baseado num material teórico que foi super revisado, preparado para ser uma fonte de estudo bem confiável. Exato. E para ajudar a gente a continuar produzindo material assim, pedimos que sigam o nosso canal, o Resume Dic, que comentem, compartilhem este vídeo com quem possa se interessar. E o sininho. Ativar as notificações é muito importante. Muito importante mesmo. Isso garante que o conteúdo chegue para quem tem inscrito e, claro, nos ajuda a crescer e a apoiar mais pessoas nos estudos. Bom, dito isso, vamos mergulhar no tema de hoje. Pensa num cenário. Pronto-socorro, chega uma criança com um olho muito, mas muito inchado, vermelho, quente. É a imagem clássica, né? Absolutamente. E aí começa aquela corrida contra o tempo para entender. Isso é uma infecção de pele tipo, mais simples ali na pálpebra? Ou a gente está falando de uma emergência que ameaça a visão Exatamente. e até mesmo o cérebro? É exatamente essa a questão. E o nosso material de referência hoje serve como um mapa para a gente desvendar esse quebra-cabeça, que é diferenciar a celulite periorbitária da celulite orbitária. E por onde a gente começa a desvendar isso? A chave para resolver esse mistério todo, a peça fundamental é uma estrutura anatômica, o septo orbitário. Septo orbitário, ok. Isso. Pensa nele como, sei lá, uma barreira. Uma membrana de tecido conjuntivo que age como uma cortina de segurança, sabe? Como uma cortina. Como assim? Ela separa o que é superficial, que é a pálpebra, do que é profundo, que é a órbita propriamente dita. A órbita, a cavidade onde fica o olho, músculos, tudo aquilo. Exatamente. Onde fica o globo ocular, os músculos que o movem, a gordura que protege. Entender onde essa cortina está é, assim, a base para tudo que a gente vai conversar. Ok, então essa membrana é a linha que divide o campo. Se a inflamação está na frente dela, é um problema. Se está atrás dela, é outro problema completamente diferente. É isso? É exatamente isso. A localização em relação a essa barreira define a doença. A celulite pré-septal, que a gente também chama de periorbitária, é a infecção que acontece na frente do septo. Entendi. Ela fica contida ali nos tecidos da pálpebra. É como um problema do lado de fora do portão. Certo. E a outra? Já a celulite orbitária ou septal é quando a infecção atravessa essa barreira e invade o espaço, digamos, sagrado da órbita. Aí complicou. Aí o processo inflamatório está atrás do septo, afetando a gordura, os músculos, tudo que está em contato direto com o olho. Peraí. Isso muda completamente a perspectiva. Muda, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas, e olha, eu me incluo nessa, pensava que a celulite pré-septal era tipo o estágio 1. A progressão natural. Se não tratar, vira a orbitária. Mas o que o material está dizendo é que não é bem assim, que são doenças com origens diferentes. É o ponto mais importante de todos. E é uma fonte de confusão muito comum. O material deixa claro, uma não costuma evoluir para outra. Uau! Justamente porque as causas, a patogênese, é diferente. A celulite pré-septal geralmente nasce de algo local, superficial. Pensa num ordeulo, o famoso terçol, ou numa dacriocistite, que é a inflamação do saco lacrinal. Ou até uma picada de inseto que infeccionou. Perfeito. Uma picada de inseto, um arranhão. Uma porta de entrada óbvia na pele. Mas raramente, principalmente em bebês, a bactéria pode chegar pelo sangue vinda de uma infecção respiratória. Faz todo sentido. Se o problema começa do lado de fora, ele tende a ficar do lado de fora. E a celulite orbitária, a forma grave, que está do lado de dentro da muralha? Como a infecção chega lá? Na esmagadora maioria das vezes, ela vem de um vizinho problemático. Os seios da face. Ah, sinusite! Exato. A causa mais comum é a extensão de uma sinusite e o material aponta um culpado principal, a sinusite etimoidal. Por que essa especificamente? Porque os seios etimoidais ficam bem ali, entre os olhos, e a parede óssea que os separa da órbita é finíssima. O nome dela é lâmina papirácea. Fina como papel.
o próprio nome já diz. Exato. Uma infecção ali pode facilmente corroer essa barreira e invadir a órbita. Outras causas, como infecções de dente ou de ouvido que se espalham, são bem mais raras. Isso explica por que o perfil dos pacientes é diferente, então. O material aponta que ambas são mais comuns em crianças, no sexo masculino, mas tem uma divisão por idade que agora faz todo sentido. Faz todo sentido. A pré-septal, que está ligada a problemas de pele, traumas menores, é mais comum em crianças pequenas, né, abaixo de 5 anos. Já a orbitária, que é uma complicação da sinusite, tende a aparecer em crianças um pouquinho mais velhas, acima dos 5 anos, quando os seios da face já estão mais desenvolvidos. E tem a sazonalidade também que se encaixa nisso. Perfeitamente. O pico é nos meses frios, justamente quando as infecções respiratórias e as sinusites disparam. Ok. Então, se as causas são tão diferentes, uma sendo uma lesão na pele e a outra uma sinusite profunda, faz sentido que os tipos de bactérias em cada caso também sejam completamente diferentes, certo? Quem são os culpados? Exato. A microbiologia segue a origem da infecção. Na celulite pré-septal, por lesão de pele, a gente encontra os suspeitos de sempre de infecções cutâneas. O Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. Os clássicos da pele. Isso. E o material até faz um alerta importante sobre o aumento do Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o SARM, mesmo em infecções que a pessoa pega na comunidade, fora do hospital. E nos bebês que você mencionou? Naqueles casos mais raros por via sanguínea, os agentes clássicos eram o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenzae tipo B. Mas, felizmente, a incidência do Haemophilus diminuiu drasticamente com a vacinação. Certo. E no campo de batalha da celulite orbitária, que vem da sinusite, a equipe de vilões é outra. Completamente outra. Lá, os micro-organismos são os mesmos que causam a sinusite aguda nas crianças, Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzae não tipificável, Moraxella catarrhalis, além dos próprios Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes. É uma lista grande. É. E tem um detalhe importante. Germes anaeróbios, aqueles que crescem sem oxigênio, também entram na jogada. O que é fascinante é que, especialmente em crianças com mais de 9 anos, as infecções costumam ser polimicrobianas. Ou seja, não é um culpado só. Não, é uma gangue de diferentes bactérias agindo juntas. Certo. Então, na prática, temos um paciente com o olho inchado, vermelho e quente. Esses sinais, o material diz, podem aparecer nos dois casos. A grande questão é, como o médico, ali na linha de frente, separa o joio do trigo? Quais são os sinais de alarme que gritam perigo, a infecção passou do septo? É aí que o exame físico cuidadoso se torna o divisor de águas. Existem 3 sinais cardinais, 3 bandeiras vermelhas que apontam direto para a celulite orbitária. Vamos lá. Qual é a primeira? A primeira é a proptose. Proptose. O que é isso? É a protusão do globo ocular. O olho fica visivelmente saltado, sabe? Ele é empurrado para frente pela inflamação e pelo inchaço que estão acontecendo lá atrás, no espaço fechado da órbita. Entendi. Empurrado de dentro para fora. Ok, isso é bem visual. Qual o segundo sinal? O segundo é a oftalmoplegia. Nome complexo. Mas a ideia é simples. Dor ou limitação ao movimentar os olhos. Faz todo sentido, porque a infecção está lá atrás, no meio dos músculos, que são como as rédeas do globo ocular. Se eles estão inflamados, Qualquer movimento vai doer. ou o olho simplesmente não consegue se mover em certas direções. E o terceiro, talvez o mais alarmante de todos, é a diminuição da acuidade visual. E o negócio ficou sério. Muito sério. Se a visão começa a ficar turva ou a piorar, é um sinal de que o nervo óptico ou o próprio olho estão sofrendo com a compressão e a inflamação. Entendi. Então, olho saltado, dor para mover e visão piorando. Essa é a tríade do perigo. E a reação do corpo. Febre, exames de sangue alterados. Exatamente. Febre e leucocitose, que é o aumento das células de defesa no exame de sangue, podem acontecer nos dois tipos, mas são muito mais prováveis e intensas na celulite orbitária. Faz sentido a infecção mais profunda. Um paciente que, além do olho inchado, está com febre alta,
prostrado, com aquela aparência de doente, sabe? Isso reforça muito a suspeita da forma mais grave. Então, na hora de examinar esse paciente, o que não pode passar batido de jeito nenhum? A avaliação tem que ser muito minuciosa. No exame físico, é preciso testar ativamente a motilidade ocular, pedir para o paciente seguir o seu dedo em todas as direções, procurando por dor ou por algum músculo que não está funcionando bem. Ok. Avaliar os reflexos das pupilas é vital, uma alteração pode indicar sofrimento do nervo óptico, e é bom até procurar por rigidez na nuca, os sinais meníngeos, para já pensar em complicações dentro do crânio. E na conversa, na anamnese? Na conversa com a família, é chave perguntar sobre traumas recentes, problemas dentários e, crucialmente, checar se o calendário vacinal para o pneumococo e hemófilos influenza tipo B está em dia. Ok, mas e se o olho estiver tão inchado, mas tão inchado, que o médico simplesmente não consegue abrir a pálpebra para avaliar nada disso? Ou se a suspeita clínica já é muito alta? Aí a gente precisa de uma foto do que está acontecendo lá dentro, né? Exatamente. É aí que entra a tomografia computadorizada. Quando que a TC de crânio se torna indispensável? O material lista indicações bem claras. A tomografia computadorizada é mandatória sempre que houver suspeita clínica de celulite orbitária, ou seja, se tem proptose, dor ao movimento ou baixa de visão. A tríade. A tríade também é indicada se há qualquer sinal de complicação intracraniana, como meningite, ou se o paciente não melhora nada depois de 1 ou 2 dias de antibiótico. E no caso do olho que não abre? Também. Se o edema é tão intenso que impede um exame físico confiável do olho, tem que fazer a tomografia. E a ressonância magnética tem algum papel ou a tomografia computadorizada já resolve tudo? A ressonância magnética entra em campo em situações mais específicas. Ela é melhor para ver tecidos moles e o cérebro. Então, ela é considerada se o paciente está piorando mesmo com o tratamento, se a resposta não é esperada. Ou se a suspeita é de algo mais complexo? Isso. Se a suspeita principal é uma complicação intracraniana, como um abscesso cerebral, ou até uma sinusite fúngica, que é uma causa bem mais rara. Diagnóstico feito ou suspeita fortalecida, agora vem a decisão. Esse paciente pode ir para casa ou precisa ficar no hospital? E aqui a regra do jogo muda completamente dependendo do lado do septo em que a gente está. Como assim? Para a celulite orbitária, não tem discussão. A internação é sempre necessária. Sempre. E com acompanhamento de perto por infectologista e oftalmologista. E no caso da periorbitária mais branda? Aí, na maioria dos casos, o tratamento pode ser em casa, com antibiótico via oral. A internação fica reservada para os mais vulneráveis, bebês com menos de 1 ano, ou pacientes que não melhoram depois de uns 2, 3 dias de tratamento em casa e que aparentam estar tóxicos, muito abatidos, sabe? Vamos para o tratamento, então. Como se combate cada uma dessas infecções? Começando pelo plano para preceptal, a que geralmente vai para casa. O tratamento da celulite pré-septal é focado em antibióticos orais que cobrem aquelas bactérias de pele. O material sugere, por exemplo, amoxicilina com clavulanato, com a dose ajustada para o peso da criança, por uns 7 a 10 dias. E se precisar internar? Se o paciente precisar de internação, como no caso dos bebês, aí a via é intravenosa. E um ponto importante: se a lesão na pele ou o histórico do paciente levanta a suspeita daquela bactéria resistente, o SARM. Aí muda o antibiótico. Muda tudo. Aí as opções vão para clindamicina na veia ou sulfametoxazol trimetoprim por via oral, por exemplo. Agora, vamos ao cenário mais grave. Se o diagnóstico é de celulite orbitária, o protocolo de tratamento deve ser drasticamente diferente, imagino. É um ataque com força total. Exatamente. É um tratamento muito mais agressivo e de amplo espectro desde o início. O antibiótico é sempre intravenoso, o esquema precisa cobrir toda aquela gangue de bactérias da sinusite, incluindo os anaeróbios. E quais seriam as opções? O material cita combinações potentes como vancomicina associada a ceftriaxona ou ampicilina com sulbactam. E a duração é longa, de 2 a 3 semanas no mínimo. 2 a 3 semanas na veia. Isso, e se houver inflamação no osso, pode se estender para 4 a 6 semanas.
A mudança para o antibiótico via oral só acontece quando o paciente está bem, sem febre há um bom tempo e os sinais no olho melhoraram visivelmente. E além de bombardear as bactérias com antibióticos, o material menciona outras armas terapêuticas. Sim, o tratamento é de suporte também. O uso de corticoides, como a dexametasona, é citado para ajudar a diminuir a inflamação intensa dentro da órbita. Para aliviar a pressão. Exatamente, aliviar a pressão sobre o nervo óptico. E, claro, analgésicos e antitérmicos, como ibuprofeno, paracetamol ou dipirona, para controlar a dor e a febre. Falando em pressão, o que acontece se o tratamento clínico não for suficiente? Quais são os piores cenários? As complicações. As complicações são o grande medo aqui. A mais comum é a formação de um abscesso subperióstico. É uma coleção de pus que se forma entre o osso da órbita e o periósteo, a membrana que recobre o osso. Ok. Ou pode haver um abscesso orbitário, dentro da própria gordura. Mas as mais temidas são as que extrapolam a órbita. Vão para dentro do crânio. Exato. A infecção pode causar meningite ou um abscesso cerebral. E a mais devastadora de todas é a trombose séptica do seio cavernoso. Esse nome já assusta. O que seria isso em termos mais simples? Pensa no seio cavernoso como uma das principais vias expressas de drenagem de sangue do cérebro. A trombose séptica é quando um coágulo infectado se forma e bloqueia essa via. E aí? A pressão dentro da cabeça aumenta catastroficamente e a infecção se espalha. É uma complicação gravíssima, com alta mortalidade, e o material aponta um sinal de alerta clássico para suspeitar dela, o surgimento de proptose bilateral. Bilateral, nos dois olhos. Exato. O problema, que começou em um olho, de repente passa para o outro. E quando a cirurgia se torna a única saída? O material define quando o cirurgião precisa intervir. Sim, as indicações cirúrgicas são bem claras. A cirurgia para drenagem é necessária se um abscesso grande, com mais de 10 milímetros, é visto na tomografia. Ok. O tamanho importa. Muito. Também é indicada se já existe uma complicação dentro do crânio, se a visão está piorando apesar dos antibióticos, ou em crianças mais velhas acima de 9 anos, onde a chance de responder só ao tratamento clínico é menor. Tem mais alguma indicação? Sim, uma proptose muito severa, a presença de gás dentro da órbita no exame de imagem, ou se a infecção original veio de um dente. Então, o que tudo isso significa? Depois de todo esse mergulho, a grande lição para mim é que duas doenças que parecem a mesma coisa, um olho vermelho inchado, são, na verdade, universos distintos, separados por aquela fina barreira, o septo orbitário. É a grande mensagem. É a diferença entre uma infecção de pele e uma emergência que pode custar a visão. Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral, a mensagem prática é: aprenda a reconhecer as bandeiras vermelhas. A tríade de proptose, dor na movimentação ocular e baixa de visão não é negociável. É o sinal de alerta máximo. São sinais de que a infecção está no lugar errado e o tempo está correndo. Identificar isso muda o destino do paciente, levando à internação e ao tratamento correto. E é impressionante pensar que, segundo o nosso material, a grande maioria desses casos graves começa com algo que consideramos tão comum, uma sinusite. Mostra como tudo na nossa cabeça está interligado de uma forma delicada e, às vezes, bem perigosa. Isso levanta uma questão importante, né? Com que frequência os sinais iniciais de uma sinusite que parecem simples podem ser subestimados? Qual é o ponto crítico que define se uma dor de cabeça e nariz entupido vão se resolver sozinhos ou se transformar numa emergência oftalmológica? Uma linha tênue. Muito tênue. Isso só reforça a importância de uma avaliação clínica completa que valorize todos os sinais e nunca subestime o potencial de uma infecção no local tão nobre.